Obrigado, é um grande prazer estar aqui novamente, estar aqui no lado de todos vocês. Apesar das distâncias, que bom que a gente pode se reunir. Eu quero dizer que o tema hoje é apaixonante, apesar de que eu não sou, né? Não sou formada em nada, nunca fiz curso de medicina tradicional chinesa, mas é algo que eu adoro. Eu, toda vez que posso, dou uma olhadinha, uso algumas coisas da medicina tradicional chinesa para exemplificar a física quântica, principalmente, porque eu acredito muito que essa base científica que veio agora mostrar que as medicinas tradicionais estavam absolutamente corretas, né? Estão aí há mais de 5.000 anos, e é exatamente esta a ideia que eu tenho em participar aqui desse nosso encontro sobre MTC. Foi pensando justamente nessa possibilidade moderna da MTC, porque a gente tem a manutenção, né, da MTC, da medicina tradicional chinesa, todos esses mais de 5.000 anos, mas hoje nós temos uma visão moderna da base científica, que eu acredito que é o grande paradigma que foi mudado e que nos permite ampliar, então, o conhecimento nesse lado ocidental do planeta. Bom, eu sou Rosângela Arnett, né? Sou especialista em nutrologia e especialista em medicina ortomolecular e medicina do trabalho, mas, né, o que eu realmente sou apaixonada são os nossos florais, né? Os florais quânticos. A gente tem aí essa... Estamos aí. Então, assim eu mostro o meu Então, nesses 37 anos que eu exerci a medicina, que agora já faz um tempo que eu só faço a parte acadêmica, mas nesses 37 anos, o que me deixou assim, extremamente feliz foi fazer justamente o que hoje nós chamamos de práticas integrativas, né? Que ao longo dessa jornada de quase 40 anos de medicina que eu tenho hoje, eu fui juntando conhecimento, e é isso que realmente me faz ser o que eu sou hoje, e essa possibilidade de passar esse conhecimento com muita prática, porque uma coisa importante que eu quero deixar aqui é que não adianta ter conhecimento, nós temos que aplicar o conhecimento, a gente tem que praticar, para daí sim a gente poder ajudar os outros, não é isso, meninas? Legal, pode falar, Lara. Obrigada. Então. A Lara ou eu? Vamos lá, então, Lara. Já que a Rosângela você a palavra, vamos lá. Obrigada. Será um prazer. Sim. Então, meu nome é Lara Lopes, como já me apresentaram. Eu sou psicóloga de formação base e depois eu fiz o mestrado em Medicina Tradicional Chinesa, aqui na Universidade do Porto, e agora eu estou a fazer o doutoramento em Ciências Biomédicas, onde eu estou, no meu projeto de doutoramento, eu estou a trabalhar no meio da neurociência, aplicando técnicas da medicina tradicional chinesa em crianças com autismo. Porquê? Porque, tal como a doutora Rosângela falou, eu já utilizei uma das técnicas em específico que estou a testar no meu doutoramento com muitas crianças, uma massagem de Tuiná e de Qigong para autismo, com bastantes resultados, principalmente ao nível de melhoria sensorial, que é muito importante em crianças dentro do espectro do autismo. Melhora muito a vida de toda a família quando nós conseguimos ajudar nas questões sensoriais. Portanto, eu já sabia, por experiência clínica, por prática clínica, que ela funcionava. Mas ela é pouquíssimo conhecida no Ocidente, aqui na Europa, porque não se percebe porque é que funciona, porque é que algo tão simples, porque é que uma simples massagem consegue,
em 5 meses, fazer aquilo que às vezes terapias cognitivo-comportamentais, terapias da fala, vocês falam fonoaudiólogos, penso, não é? No Brasil, os fonos, aqui para nós são os terapeutas da fala, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, uma série de profissionais a trabalharem às vezes 2, 3 anos, conseguem o mesmo ou por vezes nem tanto resultado como uma simples massagem em 5 meses, não é? Então é estranho nós falarmos isto para os outros profissionais de saúde, eu explicar isto aos meus outros colegas da psicologia, que eu trato o autismo como uma massagem. Para eles é muito estranho. Como é que é possível, não é? Então, no meu doutoramento, o que eu estou a fazer é fazer um mapeamento, a proposta é fazer um mapeamento cerebral com ondas de eletroencefalograma, não é? Fazer todo o mapeamento cerebral antes e depois da massagem, para nós vermos o que é que acontece em termos de áreas cerebrais, porque resulta, nós sabemos, basta aplicar. Agora, por que resulta? O que ativa em termos de área cerebral? O que é que muda em termos de funcionamento cognitivo, emocional, que faz resultar? Do ponto de vista dos meridianos, nós sabemos o que muda, não é? Agora, nós temos que aproximar esta comunicação, de facto, destas duas ciências, da medicina tradicional chinesa com a neurociência, no meu caso específico, para conseguirmos trabalhar de forma integrada. E é isso que eu faço. Então, eu faço clínica e investigação a maior parte do tempo. Maravilha, Lara. Muito bom. Importante esse tipo de pesquisa, né? Como nós diríamos aqui no Brasil, ou investigação, que você está se aprofundando. Eu acredito que seja inédito, né? E agora, então, Roselei Sala, por favor, se presente. Muito prazer, eu sou a professora Roselei Sala, eu sou especialista em acupuntura. Como a Lara falou, a minha base é educação física, eu sou professora de educação física, sou personal, eu dou aula de ginástica todos os dias e trabalho com acupuntura todos os dias. Eu fui uma das primeiras alunas da doutora Rosângela, porque houve a primeira turma de pós-graduação em saúde quântica, e quando a gente foi fazer o TCC, obviamente que me interessou muito pensar e pesquisar sobre a ação do floral nos meridianos. Então, eu usei o aparelho do Rio Duraco para a gente poder medir bioeletricamente, né, os meridianos. A gente sabe que o corpo ele é bioelétrico, então a gente tem uma análise com a bioeletricidade do corpo, dos meridianos, e se a gente pensar em questão de miliamperes, o que um floral, que teoricamente todo mundo diz que não tem nada, que só é aguinha, né, vai influenciar nessa energia dos meridianos. Então, aí começa uma grande constatação de que realmente o floral alterava a energia desses meridianos, e a gente entendeu, então, que é uma forma da gente conseguir comprovar isso dentro das terapias integrativas. Depois, esse mesmo trabalho, da mesma forma, foi testado, então ele foi feito 2 vezes, né, testado e replicado, e também houve as mesmas alterações ou muito parecidas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Nós somos um corpo de energia, é possível medir essa energia com alguns aparelhos, a própria biorressonância que a Lara estava falando, né, a questão das ondas eletroencefalogramas que vão ser medidas, enfim, as ondas bioelétricas, magnéticas que nós somos, né, que é um corpo, que é o nosso coração, que é a nossa mente, e aí a gente já vai viajar na física quântica, e então a gente começou a pesquisar sobre isso e aplicar isso, porque dentro também da estrela dos 5 elementos, dos 5 movimentos, existem as personalidades, existem os órgãos e as relações com as suas emoções. Então, também já era uma outra investigação bastante interessante, porque quando Jack Netrie fala dos terrenos biológicos, né, é a sua receita de adoecer, nós estamos estudando diretamente o órgão, o seu funcionamento, a sua bioquímica e a sua biofísica. Então, tem muita coisa para a gente conversar, muito prazer estar aqui, viu? Nossa, fantástico também, Roselei. Você vê como que a gente vai conhecendo mais as pessoas à medida que interage de outras formas, né? Eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes, nossos espectadores,
né? Muitas pessoas conhecidas, nosso fiel aluno Alan Alex, do Rio Grande do Norte, aqui de Natal, como sempre, né? A Janete dizendo, como sempre, muita qualidade, merece todos os elogios, né, Janete? Muito obrigado. Tânia Temporão, Claidir, Ivone, várias pessoas que estão aqui nos dando... Eu não gosto de citar os nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Como eu tenho visto nas outras lives que todos são citados, fiz uma tentativa aqui que não deu certo. Então, olha, considere-se todos lembrados, ok? Senão eu vou me perder e esquecer alguém, eu não quero que isso aconteça. Estou muito feliz aqui, né? Eu acho que para quem não conhece o MTC, a gente poderia falar brevemente, né, o significado, né, e também, né, como você atrelou aos florais quânticos, né, Roselei, em algum momento explicar um pouco essa relação e trazer, né, a saúde integrativa para o nosso debate. Estou muito impressionado com todo mundo. Por mais que eu conheça, sempre me impressiono com a habilidade de vocês e conhecimento. A doutora Rosângela, converso com ela todo dia me surpreendo. Quem começa? Posso começar. Acho que, basicamente, a gente pode pensar o que é a medicina tradicional chinesa, que ela é um conjunto de saberes e práticas que vão fazer a prevenção e a promoção da nossa saúde. Basicamente, a gente tem aí a acupuntura em si, a moxa bustão, que é um bastão de Artemisia, que a gente usa para trabalhar quente e frio, e daí depois a gente vai falar um pouquinho sobre yin e o yang, e a própria massagem, como a doutora estava falando antes. E a outra questão importante é a gente entender que isso já vem de 5.000 anos atrás. Se você for pensar 5.000 anos atrás e fazer uma relação, por exemplo, do rim com o nosso ouvido. Se a gente for pensar hoje na questão da divisão celular e que tecido embrionário foi se desenvolvendo para originar uma orelha, nós vamos saber que do rim também se originou a orelha, quer dizer, do mesmo tecido embrionário. Então, a gente fica pensando assim, gente, 5.000 anos atrás, eles não tinham como saber isso. Então, agora nós estamos comprovando isso. Eu sempre falo que a medicina tradicional chinesa, ela vai fazer essa relação, então, dos órgãos com as emoções. Por exemplo, basicamente, coração é uma alegria excessiva, baço pâncreas, preocupação, pulmão, a gente vai trabalhar, por exemplo, as questões de tristeza, das emoções de tristeza, o rim, a gente vai trabalhar a questão de medo, e o fígado, questão de raiva. Aí a gente pensa, por exemplo, como o pulmão, né? Se o pulmão está relacionado também com a pele, porque para cada órgão a medicina chinesa reúne também as vísceras, né? Ela fala sobre as vísceras, as suas relações, enfim, e as suas patologias, as formas de adoecer aí. E a gente pensa assim, se o pulmão tem relação com o ego, para a questão filosófica também da MTC, tem relação com a pele. A pele é o nosso maior órgão de contato. Então, já é uma outra questão importante da gente entender. Poxa vida, então, a pele é o meu maior órgão de contato, é onde eu me comunico, é através dela que eu tenho uma maior comunicação e manifestação enquanto ser, é através dela que eu recebo também o outro, é através dela que eu sou tocada e que eu toco. Então, vai existir o tocante e o tocado, a sensibilidade, o sentir, né? Pode falar alguma coisa, Lara? Curioso a descrição que fez sobre estas questões emocionais do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, porque foi exatamente o que me apaixonou na medicina tradicional chinesa. Confesso que quando eu exercia apenas psicologia e decidi fazer o curso de MTC, foi por uma curiosidade pessoal, porque eu sempre convivi muito com as plantas da Amazónia, por causa da profissão do meu pai, então fascinava-me as plantas. Okay? Portanto, eu fui fazer a especialização da MTC mais pelas plantas.
a pensar na questão das plantas, eu conhecia o poder das plantas. Mas o que depois acabou por ser realmente a minha grande paixão na MTC foi quando eu comecei a utilizá-la na psicologia. Eu não tinha a menor ideia, quando eu entrei para o curso da MTC, que ela seria tão útil do ponto de vista psicoterapêutico. Porque a MTC, de facto, não diferencia um agente patogénico exterior, um vírus, uma bactéria, de uma emoção. Não diferencia no sentido do peso que atribuímos, não é? Um vírus, uma bactéria, uma corrente de ar, são fatores externos, são formas que nos podem adoecer, que vêm de dentro para fora. Não é? Depois nós temos as emoções, que são fatores internos, estão dentro de nós e são também patogénicos que nos fazem adoecer, só que são interiores. E o facto deles serem interiores, muitas das vezes, são ainda mais difíceis de tratar. E do ponto de vista convencional, nós muitas vezes desvalorizamos isso, não é? Tanto que nós fazemos o diagnóstico do que é psicossomático por exclusão. Nós vamos fazer todos os testes laboratoriais que existem, quando há uma queixa, e depois, por exclusão de parte, nós vamos dizer: isso é só psicossomático, é só, como se não tivesse importância. Ok. Por exemplo, uma pessoa com uma crise de hipertensão de origem psicossomática vai ser resistente à medicação para baixar a pressão arterial. Então, há gente que tem AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que tem ataques cardíacos e foi só psicossomático. Nós podemos morrer do só psicossomático. Não é só psicossomático. É psicossomático e é sério. Mesmo que não se veja ao microscópio como um vírus, não é? E a MTC, ela não desvaloriza o que é psicossomático. Pelo contrário. Quando nós vamos com uma queixa apenas física, por exemplo, nós trabalhamos muito hoje em dia aqui com online, não é? Com rato, então todas estas más posturas vão causar tendinites, dores. Mas se eu vou com uma dor de má postura, de usar direto o rato do computador, a uma colega da MTC, ela vai, na avaliação que vai fazer da minha queixa, da minha dor, que ela sabe na hora que é por causa do meu trabalho, da postura, mas ela vai ter em conta a minha constituição, a minha personalidade, as emoções predominantes do meu tipo de constituição, do movimento ao qual pertence a minha constituição. Ainda que eu só tenha ido à consulta por algo estritamente físico. Dor. E uma dor causada por uma má postura. Mas essa dor, muitas das vezes, de acordo com as emoções que nós temos, e com a personalidade e com a constituição, ela vai aparecer de formas diferentes, de acordo com isso, com as nossas constituições. Ou vai durar mais tempo, ou menos tempo, ou pode depois descer, aprofundar noutras camadas e passar para outro órgão ou para outra víscera, porque a nossa constituição emocional, a nossa personalidade, predispõe, abre, cria também esse terreno. Nós temos o terreno biológico, não é? Falamos muito hoje em dia no terreno biológico e no quão intoxicado ele está pelo nosso estilo de vida, mas nós também temos condutividade, e condutividade liderada pelas nossas emoções. As nossas emoções também são mais ou menos tóxicas e mais ou menos positivas para a condutividade dos nossos meridianos e dos nossos órgãos e da nossa probabilidade de adoecer de forma mais grave ou menos grave, não é? Portanto, a MTC nunca esquece a parte emocional e isso foi sem dúvida o que me apaixonou imenso. Eu pensava que ia aprender mais sobre plantas medicinais, sim, é verdade. Aprendi muito também. A fitoterapia é importante também, mas aprendi muito sobre psicologia. Uma psicologia que eu não conseguiria compreender
apenas com as ferramentas convencionais. Lara, tu conhece esse livro aqui? A Promessa da Cura do Ki. Fantástico. Sim. Esse livro. Foi a primeira vez que eu vi escrito nos livros de medicina chinesa a relação de um quantum de energia, ou seja, a relação da física quântica com a medicina tradicional chinesa. Em 2017, eu fui para a China fazer um estágio em 3 hospitais. Perguntei para todo mundo se sabiam alguma coisa sobre essa relação da física quântica com a medicina tradicional chinesa. Ninguém não sabia nada. Mas a relação, obviamente, que o próprio Richard Gebert já traz na questão do yin, do yang, da dualidade onda-partícula, do yin ser material e do yang ser mais energia sutil. Então, foi me trazendo muitos questionamentos. Então, basicamente, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura e a saúde quântica, a física quântica, ela tem um tema, um objeto de estudo que eu digo, que é a energia. Então, mais energia, menos energia. E dentro, por exemplo, inclusive lá dos terrenos biológicos, a gente vai falar da velocidade desta energia, de como que essa energia está sendo conduzida. E eu vou possibilitar uma melhor condução dessa energia, ou entre aspas, eu vou segurar essa energia, eu vou acalmar esse fogo lá dentro através de minerais. Olha que interessante. Então, a gente vai dar os óleos elementos ou as próprias diáteses que vão trabalhar os terrenos biológicos e vão fazer o quê? Uma correção dentro desse próprio terreno biológico. Porque é uma questão de magnetismo, né? Eletromagnético, ou seja, eu vou ter lá uma polaridade, para mais ou para menos. Então, por exemplo, se a pessoa já é estressada, está entrando como diz a doutora Rosângela, em piti, né, altamente estressado, a gente consegue dar um floral e harmonizar, modular. Então, a gente fala aqui, eu falo assim para os meus alunos, que a acupuntura, que o floral é uma terapia de modulação, certo? Então, a partir do momento em que você consegue modular energeticamente o seu paciente, você vai trazer o equilíbrio, que é uma das palavras-chave dentro da medicina tradicional chinesa. Então, lá na acupuntura, nós temos os acupontos, os pontos de acupuntura, que são, como eu digo assim, como se fosse postinhos de luz, né? A gente imagina dentro do nosso corpo postinhos de luz e os fios da eletricidade seriam os meridianos, ou seja, existe uma condução desta energia até o ponto máximo que seria para os chakras, tá? Então, quando lá eu comecei a estudar, lá no meu trabalho de conclusão do curso, eu fui estudar exatamente isso. Então, se tem uma energia, se está tendo uma condução dessa energia ou não, se a gente colocar um floral ali, eu vou conseguir medir essa energia. Essa energia é medida em miliamperes, então eu vou conseguir medir essa energia do meridiano. E daí, com o aprofundamento, eu comecei a entender que cada ponto de acupuntura, ele tinha lá, por exemplo, 2 milivolts de eletricidade, e era um quantum de energia que ele precisava para se manter. A doutora Rosângela, eu uso isso em aula, ela usa um termo assim, ó, que quantum é a quantidade de energia suficiente para mudar uma informação, para mudar um resultado. E é exatamente isso, porque quando nós temos os pontos de acupuntura, e a gente facilita essa condução de energia por esses meridianos ou até por esses pontos, nós vamos falar o que eu acabei de citar aí, que é a terapia de modulação. Então, quando eu consigo modular o meu paciente, eu modulando esse corpo, ele vai ter, vamos dizer assim, uma possibilidade de olhar para o todo e trabalhar para o todo. Eu estava assistindo há pouco um curso que eu estou fazendo, na verdade, sobre doenças degenerativas e exercícios físicos, né, e a questão da pandemia e tal, e o professor estava falando a respeito, por exemplo, da questão da inflamação. A gente já vem inflamado, pouca inflamação, mas a gente já vem inflamado muito, aí vai chegar um certo patamar que essas toxinas e isso tudo que está acontecendo no nosso corpo já é tão alarmante, tão gritante, que o nosso corpo não consegue fazer mais nada, a não ser dar conta, por exemplo, dessa inflamação dentro do corpo. E daí, obviamente, né, nós estamos nos estimulando, fazendo com que haja uma reação, porque eu estou comendo inadequadamente, comendo o que você não pode,
as intolerâncias, alergias alimentares, enfim, a questão eletromagnética, tudo isso. Então, a gente está provocando aí um envelhecimento muito grande dentro da célula, uma intoxicação muito grande, e o nosso próprio corpo, ele não consegue mais fazer essa modulação. Inclusive, eu aprendi um novo termo, que eu também não conhecia, que é a homeostase eletromagnética. Então, a partir do momento em que a gente consegue essa homeostase eletromagnética com os florais, ou, por exemplo, com um estímulo, que vai ser com as mãozinhas, né? Nós estamos trabalhando com a questão da frequência, a frequência em hertz, né? Então, assim, nós temos os acupontos, os pontos de acupuntura, nós vamos trabalhar a energia, modular essa energia que nós temos no paciente. Obviamente que a gente tem pontos para aumentar a energia ou para diminuir essa energia, né? A questão da fitoterapia é extremamente legal, importante, porque vai trabalhar a parte química, né? Então, eu sou um corpo químico também. Então, isso é uma coisa bacana. Mas eu sou um corpo do sentir. E se eu sou um corpo do sentir, eu vou transformar a minha emoção, e a gente pode entrar, inclusive, em programação neurolinguística, que é outra questão, e a gente pode falar nos níveis neurológicos. Se eu estou sendo tocada através da sua massagem, como foi teu exemplo, eu estou fazendo ressignificações no meu corpo. E esse meu corpo, ele nada mais, nada menos do que o meu subconsciente. Então, assim, todas as emoções estão guardadas ali. Todos os meus sentimentos estão guardados ali, né? É isso, Maravilha. Lara? É isso. Deixa eu interromper um pouco aqui, Lara, Sim. porque a gente já tem algumas perguntas, inclusive uma, Okay. acredito que seja para você. Então, assim, nessa sequência, eu vou pedir para Roselei, Lara e doutora Rosângela, tá? Então, Roselei, eles querem o autor do livro, enquanto a professora Lara vai responder a pergunta, você deixa na imagem o autor do livro, a imagem do livro aí, para que todo mundo possa ver. Isso. Não está pegando o autor. Isso, Roger Yancey, né? Então, esse é o autor. Professora Lara, o Alex, ele foi nosso aluno de extensão, hoje ele é aluno da nossa pós-graduação, está sempre presente aqui conosco, então ele é uma pessoa muito especial para a EID. Ele pergunta, qual a relação da neuroplasticidade ao autismo? Quais as áreas cerebrais são atingidas? Sei que não é o tema, mas achei interessante. Então, ele faz essa pergunta, né, ele sempre joga. E para a doutora Rosângela, eu já vejo qual era a pergunta, que eu também já, para variar, me perdi aqui, enquanto você responde aqui. Okay. Perfeito. Então, a questão da neuroplasticidade com o autismo. A questão do cérebro, de uma maneira geral, com o autismo, o que se sabe, à data de hoje, pela neurociência, é que há uma neuroinflamação. Antes de mais nada, o cérebro do autista, ele é extremamente neuroinflamado. Okay? Depois, portanto, começamos por ter o problema número 1. E segundo a nossa MTC, nós sabemos que o primeiro passo de qualquer tratamento é limpar aquilo que nos faz mal, o agente patogénico. Sobre um cérebro inflamado, neuroinflamado, é muito difícil ter os melhores resultados que nós conseguiríamos. Okay? Portanto, primeiro nós temos que descobrir o que está a causar essa neuroinflamação para diminuir essa neuroinflamação. Muitas das vezes, como falou a Roselei, tem a ver com sensibilidades alimentares, com sensibilidades a determinados produtos químicos que vêm numa bolachinha que eu gosto muito, mas que tem um corante químico que eu não consigo digerir e que vai direto para o meu cérebro e que fica lá a gerar aquele foco de neuroinflamação ou muitos outros neurotóxicos aos quais nós estamos sujeitos. Além da neuroinflamação, outra questão. O cérebro do autismo, normalmente ele tem um excesso de interconectividade. E nós podemos achar, mas isso não é bom, porque se tem muita interconectividade, é bom, não é? Não é bom porque, apesar de haver muita energia,
ela está constantemente a cruzar e a saltitar entre as várias áreas. Cada área do nosso cérebro é especializada num foco. Nós temos áreas para a visão, áreas para a audição, áreas para as sensações, okay? Processamento vestibular. Quando nós temos um excesso de interconectividade cerebral, é como se nós, imaginem que nós estamos aí numas avenidas, tipo São Paulo, aquelas grandes avenidas que vêm carros de tudo quanto é lado, todos os cruzamentos, e não há semáforo. E os carros querem passar todos ao mesmo tempo. Okay? Portanto, o excesso, a interconectividade excessiva do cérebro do autista significa que não há semáforos entre áreas. Portanto, é difícil focar e desenvolver uma área de cada vez. Okay? Então, não há falta de neuroplasticidade, respondendo à pergunta. Há um excesso de interconectividade, há um cérebro inflamado, e para nós desenvolvermos, nós falamos na importância da neuroplasticidade, mas quando há uma área do cérebro que perdeu função, por exemplo, por conta de um acidente, houve um traumatismo craniano que danificou uma determinada área cerebral. Essa área que era responsável, por exemplo, pela linguagem verbal, ficou afetada. Então aí nós em neuroreabilitação vamos tentar trabalhar através da neuroplasticidade para que outras áreas do cérebro aprendam aquilo que aquela perdeu massa encefálica. No autismo nós não temos esse problema, não há nenhuma área que esteja afetada. É um excesso de neuroinflamação e um excesso de interconectividade descontrolada. Okay? Portanto, o que nós temos que trabalhar é direcionar esse excesso de condutividade, novamente de energia eletromagnética, direcioná-lo para as zonas mais relevantes. Okay? Sabe-se também que o córtex pré-frontal do autista, por norma, é uma zona que tem ondas elevadíssimas. Okay? Portanto, normalmente é uma zona que está muito afetada por ter ondas demasiado elevadas. Okay? Por isso é que muitas vezes nós temos o problema do controle dos impulsos. É difícil controlar os impulsos e muitas vezes também é difícil dormir, por exemplo. Temos o sono, alterações do sono. Okay? Portanto, são estas as questões principais do cérebro no autismo, do que nós sabemos até à data. Neuroinflamação e excesso de interconectividade. Eu gostaria de complementar um pouquinho da Lara. Vou me meter, né, que eu sou metida mesmo. Então, só complementar que uma situação, então, como ela falou, essa neuroinflamação é fundamental, e lembrar que é muito a conexão que existe entre intestino e cérebro é muito grande, justamente, de novo, como falou Roselei, porque os dois, né, vêm do mesmo folheto embrionário. Então, de novo, a gente está fazendo a ligação entre os órgãos, como a medicina tradicional chinesa faz, e só enfatizar essa maravilha de conhecimento que a medicina tradicional chinesa traz para nós, através desses milhares de anos, sem, em nenhum momento, até o século XX, que foi quando começou esse estudo da física quântica, para dar a base científica das medicinas tradicionais, né? E eu quero lembrar também da indiana, da Ayurveda, que ela ela antecede a chinesa, e muito da sabedoria da chinesa veio da Índia naquela época. Então, até século XX, todos esses 5.000 anos, houve uma passagem de conhecimento e informação sem se ter condições de provar essas teorias todas, né, que eram usadas como
verdades dentro da medicina chinesa, mas sem ter a comprovação do trabalho científico, dessa neura que tem hoje. Ah, não, mas nós temos que fazer duplo cego, porque nós temos que fazer reprodutibilidade. Gente, como que hoje, numa pandemia, né, porque eu não sei quanto tempo isso vai ficar disponível aí, o nosso vídeo vai ficar disponível, espero que séculos, mas hoje nós aqui, no momento desse vídeo, estamos enfrentando uma pandemia, e esse monte de pessoas que têm influência e que poderiam estar ajudando, estão travando uma porção de formas que nós podemos ajudar as pessoas a se tratar desse vírus, por causa dessa confusão toda aí de que se não tiver o trabalho científico duplo cego, randomizado, não sei o que lá, não serve. Como que 5.000 anos de conhecimento que não fez trabalho nenhum serve? Nós estamos aqui presentes vendo isso. Então, eu queria chamar a atenção para vocês destas formas tradicionais de pensar que se mantiveram ajudando a saúde das pessoas, manutenção de saúde, porque é isso que a MTC faz, é promover e manter, né? Então, isso é fundamental. E lembrar também dessa inflamação. Existem trabalhos hoje, já que estamos falando de trabalho científico, existem trabalhos hoje comprovados, publicados, inclusive em grandes revistas médicas, mostrando que a inflamação na parede do intestino faz a inflamação no cérebro em segundos. É segundos, gente. A gente não está falando em meses, dias, a gente fala em segundos. No momento que se forma uma citocina inflamatória na parede do intestino, na batida do coração, essa citocina está no cérebro. Porque, afinal de contas, cada vez que o coração bate, o sangue anda. E ele vai carregar a inflamação. E como intestino com cérebro são do mesmo folheto embrionário, o que é bom para um é bom para o outro, mas o que faz mal para um faz mal para o outro. E essa relação tem que ficar muito clara na nossa cabeça quando a gente está falando de autismo. E eu ainda quero dar mais um toque aqui na questão do autismo, já que a gente levantou esse assunto, e eu acho ele fundamental. A gente tem abordagens integrativas para o autismo que têm grandes resultados, assim como trouxe a Lara, o trabalho dela com a massagem, com a ideia do toque, porque, na verdade, o que é uma massagem? É o toque. Então, você tem que tocar no lugar certo para estimular e fazer esse equilíbrio, né, que as meninas estão aí falando, que é possível de várias formas, uma delas é essa, mas a gente pode trazer a complementariedade dos das diversas propostas dentro da nossa terapia integrativa, e a gente tem realmente um resultado melhor. Então, a gente não está aqui dizendo que isso é melhor que aquilo, a gente está dizendo que a integração dos conhecimentos e a capacidade que nós temos cada vez mais de ajudar mais o nosso paciente, nosso cliente, através dessa integração, é que vale, é isso que vale. E mais uma coisa que eu quero falar do autismo é a descoberta da neurociência, isso agora de poucos anos para cá, que existe uma falha nos neurônios espelho, né? Que são em torno de 20% dos neurônios que a gente tem, eles são neurônio espelho. O que isso quer dizer? Quando você está olhando uma pessoa fazer alguma coisa, ou você está vendo uma pessoa sentir alguma coisa, quando você tem esse contato visual com a outra pessoa, imediatamente acende, né, os neurônios espelho, e é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Claro que você sabe que não está. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem esse neurônio espelho para a gente achar que está fazendo igual. Eu só estou dizendo que os neurônios espelhos servem para nós para um grande aprendizado e para empatia. Então, você
Com o neurônio espelho, você tem a empatia. Você olha o outro sofrer, você sofre junto, porque você sabe que o outro está sofrendo e você consegue ter essa empatia. As pessoas que não têm uma boa condução do neurônio espelho não têm empatia. Isso é a primeira coisa, que é uma das coisas que acontece com o autismo. E a segunda coisa é que você não teus neurônios espelho não funcionando bem, você tem dificuldade de aprendizagem. Porque você pode ser extremamente inteligente, como a gente sabe que alguns autistas são, a maioria até são, né, até por causa dessa hiperatividade, eles podem ser inteligentes no cognitivo, mas não conseguem aprender, porque eles têm dificuldade em repetir e imitar o outro, e muito na fala. Porque o grande problema da fala é que a gente só aprende falando. Então, a gente precisa imitar, né? Tanto que a criança pequena aprende a falar porque ela escuta e vê a mãe, o pai, o tio, o irmão falar. E eles imitam a fala e por isso aprendem a falar. Então, nosso primeiro aprendizado de língua vai ser sempre o aprendizado em casa, né? Esse inicial. E o autista não consegue fazer isso. Então, ele tem uma dificuldade da fala em função da falta do neurônio espelho. E isso a gente precisa também aprender a estimular, que eu acredito muito na medicina tradicional chinesa nesse tipo de estímulo, porque você pode fazer o estímulo nos pontos de acupuntura e principalmente na massagem. Tô certa, Lara? Certo. Outra coisa que se sabe, que se soube com esta massagem, com os estudos a seguir a esta massagem, foi que as crianças com autismo têm muito menos fibras cetáteis do que outras crianças neurotípicas. Então, a massagem vai trabalhar, vai estimular logo também os receptores, os mecanorreceptores, portanto, vai fazer com que as fibras cetáteis, que são menos, estejam mais estimuladas, mais ativas, vai aumentar esta condutividade periférica. Outra coisa, em relação aos neurónios espelho, quando nós fazemos esta massagem, é uma massagem de Qigong, quer dizer que nós estamos a ativar o Qi dos meridianos e nós próprios, quando estamos a fazer a massagem, também estamos a fazer com os nossos com pontos dos nossos meridianos a tocar nos meridianos da criança. Não há nada melhor para desenvolver a empatia do que uma sensação de Qi conjugada entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. E nós ensinamos esta massagem para que ela seja feita em casa, pelas pessoas, pelos cuidadores da criança, não é? Portanto, é também uma ferramenta da ativação do Qi, desta energia conjunta de criança e cuidador. Portanto, vai ativar também, eu acredito, também tenha um efeito muito interessante nos neurónios espelho e que ajude também a este nível. Outras técnicas mais convencionais agora, não é? Também para a questão dos neurónios espelho. Tem muito a ver com o olhar, de facto, não é? A criança com autismo normalmente não olha nos olhos, não gosta de olhar para o nosso rosto, para os nossos olhos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que tornar toda a parte do nosso rosto mais interessante. Há uns chapéuzinhos maravilhosos que dá para lançar uma bola, para acertar no chapéu. Portanto, nós vamos pegar no interesse da criança, do ponto de vista da psicologia convencional, e vamos colocar algo que ela gosta muito, um boneco que ela gosta muito. Nós vamos imprimir, colocar num chapéuzinho aqui. Portanto, vamos fazer com que o ponto de interesse esteja próximo dos nossos olhos. Vamos brincar com a criança no chão. Okay? Vamos nós procurar os olhos da criança. Okay? Sempre com base no interesse da criança, suscitando interesse para isso, para ir fazendo esse treino também. Okay? Depois, do ponto de vista da biorressonância, que vocês sabem também, que é uma área que eu adoro, nós conseguimos trabalhar através da biofísica também para modular o terreno biológico da criança, para desintoxicar, para desinflamar. Tudo isto através de informação biofísica.
Há pouco a Roselei falava do exemplo que a fitoterapia é bioquímica, não é? Tem mesmo lá uma substância bioquímica. Os florais, as frequências, as várias formas de trabalhar por frequenciais são biofísica, é informação. Um exemplo rápido de como a biofísica, que isso eu testei em laboratório, como a biofísica consegue fazer a diferença na bioquímica. Há 2 anos atrás, nós fizemos um estudo de laboratório, depois fomos apresentar à China, uma universidade, a Nanchang, com folhas de oliveira. As folhas de oliveira, o chá de oliveira, ele é muito conhecido por ter efeito de baixar a pressão arterial. Okay? Então, nós pegamos num grupo de pessoas que eram hipertensas, administramos o chazinho, da forma laboratorial de administrar o chazinho, a mesma dose, com as mesmas folhas, da mesma colheita, à mesma hora, controlamos todas as variáveis possíveis. E o que é que aconteceu? As pessoas melhoraram realmente, não é? Baixaram a sua pressão arterial. Mas nós tivemos 2 ou 3 casos em que era incongruente e pouco significativo. Então, eu lembrei-me de fazer uma variante na experiência com essas pessoas mais resistentes ao chá direto, à fitoterapia direta, no fundo. Eu passei a fazer o mesmo chá, da mesma forma que tinha feito antes, mas eu passei a colocar o chá no equipamento de biorressonância, numa máquina de biorressonância, administrei primeiro, a pessoa fazia uns 5 minutinhos, ligada por elétrodos, pés e mãos. O que eu fiz foi administrar em modo onda de A direta, a informação do chá e depois a pessoa bebia o chá, 5 minutos depois. E aí sim os casos de resistência à medicação e à fitoterapia equilibraram. Portanto, aqui foi a informação biofísica que aumentou a resposta à reação, à absorção da bioquímica. Portanto, é muito interessante como funciona esta dualidade e o poder que a informação tem, não é? Que nós às vezes pensamos não é visível da mesma forma que o bioquímico, mas é informação. E sem informação as células também não sabem o que fazer muitas das vezes, não é? Por muito que seja nutritiva a bioquímica. Sabe que eu falo assim, ó, é como se você fosse numa dispensa. Obrigada. Posso falar, Paulo? Eu só queria, pode continuar, Roselei, só uma questãozinha aqui. As pessoas estão pedindo a rede social de todo mundo. Vocês podem passar para o Beto, que o Beto aí posta aqui na descrição do vídeo, né? A da doutora Rosângela nós já temos, acho que da Roselei e da Lara. Tem perguntas, já que eu não fiz aquela hora, Rosângela, que eu já vou deixar aqui, depois, quando no final você responde, que foge um pouquinho, mas as pessoas acho que não aguentam e querem falar de floral. Né? Maria Ondina pergunta, gostaria de saber qual floral para o equilíbrio de uma hipertensão arterial por síndrome do pânico. Eu achei interessante que a Lara acabou de falar de hipertensão arterial também. Depois eu vou para as próximas perguntas. Sem querer te cortar, já cortando, Roseli, agora você me corta, por favor. Tá, eu estava só querendo falar, a doutora Rosângela estava falando sobre a massagem ali, tá? E falando sobre as crianças com autismo que tem a questão da fala. Olha que interessante, dentro da medicina chinesa, a língua, o falar, né, está relacionado com a mente. E a mente está no coração. Olha que interessante. Então, a gente já tem, obviamente, ali, mais uma vez, a relação de órgão e de manifestação nos 5 sentidos do nosso corpo. Porque, por exemplo, o coração vai se manifestar nos 5 sentidos da fala e da língua, tá? Quando nós estamos falando da massagem, e vem assim muito claro que o que está acontecendo ali é o exemplo que eu brinco, né, para ser mais fácil, que é o da ressonância. Eu digo assim, ó, só há a imagem da ressonância magnética de um corpo, porque o corpo está dentro da máquina. Se o corpo está dentro da máquina, tem uma informação. Então, é o que tu acabou de falar. Se tem essa informação lá dentro da máquina, eu consigo olhar para aquilo e dizer o que é. Por isso, existe uma forma. Aqui a ressonância magnética, obviamente, vai fazer o quê? As imagens de um corpinho de Jesus que eu brinco. Aí, a partir do momento em que tem essa imagem, e a outra relação, outro exemplo que eu dou, é como se você fosse entrar
numa despensa e tivesse vários potes de comida ou de alimentos, enfim, sem rótulos. Como o nosso corpo vai saber o que tem que fazer? Então, a doutora Rosângela usa um termo que eu adoro, que é a receita do bolo, ou seja, a informação, ela está contida na nossa ideia de ser humano, na receita de bolo. Então, quando nós fizemos as divisões celulares, né, depois da fecundação em si, nós fizemos as divisões celulares com as células indiferenciadas, ou seja, elas têm todas as informações, mas não manifestam nada por enquanto. Vai acontecer um clique, que é a medicina, não sei se eu estou errado ou não, mas pelo que eu sei ainda não está comprovado exatamente como é esse clique, mas existe um clique e vai aparecer, entre aspas, aí, a manifestação dessas células. Então, elas vão se dividir e vão fazer a manifestação das suas informações genéticas, que vão se formar, então, as células diferenciadas, que vão ser as células de cabelo, de olho, enfim, de músculo. E por que acontece isso? Porque a célula tem a informação. Então, agora, voltando lá para a tua massagem. Então, a partir do momento em que você está fazendo a massagem, você está dando uma ressonância, tu está fazendo uma ressonância com ele porque você já tem a informação, mas ele também já tem a informação. Consegue? Eu entendo dessa forma. Mesmo que você vai pensar assim, mas de repente algumas doenças têm algumas complicações já no gene. Mas a informação geral de um corpo humano saudável está lá fora do nosso corpo físico, não está dentro do corpo físico, né, doutora Rosângela? Que ela explica isso em aula muitíssimo bem. Então, é isso que eu queria falar, né? Essa relação da ressonância, quando você está fazendo aí a questão da massagem, e vai ter também a relação desse cérebro e desta língua, dessa comunicação mente-coração falando, o que eu estou sentindo quando eu estou sendo tocado, e por isso que eu uso o termo de corporeidade, né? O mundo da fenomenologia, da percepção de Merleau-Ponty, tu deve ter ouvido, pelo menos, essa relação da linguagem do corpo, né? E essa relação de interpretar o que está acontecendo dentro dessa massagem, ou seja, fisicamente, pela acupressão, pelo ponto que você está apertando, você está desencadeando a lembrança, vamos dizer assim, de uma memória que está lá naquele corpo, e ele vai fazer o quê? Vai fazer uma espécie de uma ressonância com aquela informação que você está colocando. A partir do momento em que você fez o exemplo lá da biofísica, né, que é a informação, por exemplo, de um floral ou de um elemento químico, bioquímico, enfim, o que vai acontecer? Mais uma vez, nós estamos fazendo leitura, porque a gente faz leitura dessas informações. Era isso que eu queria falar, tá? Eu acho exatamente isso, né? A ideia é oferecer para o organismo formas, né, estímulos, acho que é a melhor palavra, os estímulos para que se consiga acordar, né, o tal do nosso programa de autocura, que a gente tanto fala, e que é o único programa que vem com a gente, né? Então, o que é aquela célula lá, aquela meia célula da mãe com a meia célula do pai, que juntou e formou o ser humano através de uma única célula, que é daí que a gente veio? O que, na verdade, tem ali é exatamente isso que a Roseli falou, a gente tem ali informação. É uma informação que tem uma capacidade imensa de expansão, né? Como o nosso universo, então a gente está replicando o universo, começou de um único ponto de energia, e hoje nós estamos aí com bilhões de galáxias, e continuamos em expansão, né? Então a gente está, na verdade, fazendo parte do planeta, que faz parte do universo, que tem toda uma informação, e nós estamos com as informações no campo. E aí a gente chega aonde a medicina tradicional chinesa consegue mostrar para nós que é o campo de informação que conecta tudo e que nós temos condições de, através de pressão, agulha, ou usar fitoterapia, ou ou seja o que a gente fizer dentro da terapia já estabelecida da MTC, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, que é o estímulo para que isso se recupere, regenere,
ou que se consiga acessar essas memórias. Por isso que eu vejo realmente essa união, né, que a gente pode fazer entre as várias formas de terapia, porque, na verdade, o que a MTC nos dá para o Ocidente, para nós enquanto pessoas, é a forma de, né, como que eu posso, com esse conhecimento, ajudar, como que eu posso melhorar. Então, é uma prática, é uma terapia e é uma prática, com um conhecimento milenar, que nada mais é do que o ser humano em si, né? Porque essa é a maravilha da história. Por mais que a gente evolua, e evolua na ideia de ficar criando coisas, né, fantásticas, tecnológicas, nós não evoluímos nada, absolutamente nada, em termos de ser humano. Vamos olhar para a medicina, gente. Aqui deve ter mais médicos aí nos ouvindo, se não tiver, que pena, mas na verdade, gente, olhe para a medicina, o que a medicina mudou nos últimos 100 anos? Nada! Na medicina só ficou tecnológica. Então, pega os 5.000 anos da MTC e bota junto com esses 100 anos tecnológicos, e nós vamos ter muito mais, né? Muito mais. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, não é isso? Posso só ler uma coisa aqui? Maravilha. Eu te interrompendo, né, Roseli? Eu acho que virou meu esporte favorito aqui. Depois eu te ligo só para te interromper na ligação. Deixa eu só falar uma frase da Lucélia aqui, que a Lucélia Martins foi nossa aluna de saúde quântica, né? Eu estou vendo também a Elza Pereira, que conheci lá em Portugal, está aqui. Não sei se foi via a Lara ou se foi pelos meus. Eu lembro que ela recebeu o meu convite, mas enfim, a frase da Lucélia é: olhar para o emocional no nosso cliente, na terapêutica, é como olhar para a lua e lembrar que sua luz vem do sol. A emoção muitas vezes esclarece. Ela já escreveu isso algum debate atrás, mas eu falei, não, eu tenho que ler isso aqui. Por favor, Rosilei, fale para eu te interromper. Olha, nada acontece por acaso. O que a Lucélia falou ali é, na verdade, o que a gente estuda sobre a energia complementar do Yin e do Yang, tá? O que a doutora falou agora, eu só quero ler uma frase do Lao Tzu, ou Lao Tzu, que escreveu há 570 a.C., pense, tá? E depois ele foi citado em 1999 por Botsari. Se quiserem, depois eu escrevo na íntegra, mas olha que coisa mais linda. Então, nós temos a energia do Tao, que é a energia inicial de todas as coisas, pode ser uma energia divina, enfim, e ela vai formar todas as coisas. Então, nós temos elementos, partículas, que vão formar e vão se condensar nessa energia do Qi, para formar tudo que nós vemos aí, que é o material. Quando nós falamos da energia do Yin, ela, então, mais uma vez, vou falar, ela é uma energia de partícula, é energia de condensação de material, por isso que eu digo que o maior exemplo do Yin é um corpo humano, por exemplo, né, pele, osso, enfim, que é a energia material dessa condensação. E o Yang, então, seria relacionado com todas as coisas de função, por exemplo, de um sistema todo de um corpo, ou, por exemplo, das emoções. Mas olha o que o Lao escreveu. Do Tao, que é essa energia inicial, surgiram os opostos Yin e Yang. E, na verdade, a gente sabe que eles são complementares e interdependentes. Se todo o povo da Terra sabe que bom é bom, isso significa o reconhecimento do mal. Então, ser e não ser são interdependentes em crescimento. Difícil e fácil são interdependentes em atitude. E alto e baixo são interdependentes em posição. Ou seja, tudo está, como a gente diz dentro da programação neurolinguística, o mapa não é território. Depende de onde você está, depende qual é a sua verdade. Nós temos o livro do Dr. Marcondes, que fala exatamente isso, verdade, quem se atreve? Né? Então, assim, o que era verdade há poucos segundos atrás não é mais. Há muitos anos atrás não é mais. Então, vale a pena a gente saber que existe a verdade do outro, existe
o valor e o significado do outro. A Lucélia falou sobre essa questão da terapêutica e de olhar a pessoa, né, o nosso cliente, o nosso paciente, enfim, dando significado e valor para tudo aquilo que ele está nos trazendo. E isso é extremamente importante, porque este é o quadro dele, este é o mapa dele, esta é a forma como ele está entendendo, compreendendo e ressonando. Então, quando a gente coloca uma informação, a partir do momento em que você coloca a informação, você consegue mudar o resultado. Por isso, biofisicamente, você conseguiu mudar o resultado lá. Tá? Era isso que eu queria falar. Perfeito, Roselei, sempre fantástica. Eu estou vendo que a Elza recebeu o meu convite, fico muito feliz, Elza. Eu estava falando para a professora Lara antes de começar, saudades de Portugal, povo fantástico, país fantástico, vinho gostoso, né, Rosângela? Tudo isso, muita saudade. Perfeito. Eu me perdi numa pergunta aqui, pessoal, estamos recomeçando, me perdoem hoje por não estar tão afiado, né? Mas tinha mais uma pergunta que eu acho que eu deixei passar aqui. Era sobre, acho que a pressão arterial e qual que floral que era, não era isso? Mas isso já tinha feito. Tinha outra pergunta. Também, que eu não respondi. Também tem. Eu não respondi a pressão arterial. Isso. Tá, vai lá que só depois que eu quero responder a da pressão arterial, né? Uma pessoa que tem a hipertensão com síndrome do pânico, né? Veja bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é que essa pessoa precisa modular a energia da síndrome do pânico, que está estimulando o simpático, o parasimpático lá e criando essa situação. Então, a primeira ideia é qual é o terreno biológico dessa pessoa. A modulação desse terreno vai ser a diATZ3, né, dentro da linha do Ménétrier. Se a gente está pensando nos florais quânticos, a gente tem um produto chamado diATZ3, que modula esse terreno biológico, e nesse caso eu usaria 4 vezes ao dia, porque mais contato com a frequência, mais informação, mais resposta, né? Então, a gente faria diATZ3, Consciêncios, né, esse maravilhoso, que vai modular o sistema nervoso autônomo junto com a rede neural e etc., e autoimagem, autoestima, tudo que a gente fala dele, que é maravilhoso. Nós vamos também utilizar aí com uma ideia de modular a ansiedade por causa da síndrome do pânico. Nós temos o Calmais. Esse eu digo que é a muleta, né, da gente, a gente usa quantas vezes quiser durante o dia, até que consiga estabilizar, então a pessoa começa a se sentir mais segura, e isso ajuda muito. A outra parte importante é o Core Command. O Core Command, ele consegue ajudar muito na questão do o Core Command aí, na questão da hipertensão e também de outras questões, né, para o lado cardiovascular. Então, é bem interessante que a gente tenha esses em mente, e eu gostaria de lembrar também que a síndrome do pânico, ela está intimamente ligada a pâncreas. E aí eu gostaria de colocar a ideia do cromo, o cromo íon quântico enquanto mineral e energético, né, um oligoterápico, ele consegue ajudar muito nessas pressões, né, da hiperinsulinemia que acontece nesses casos, né? Então, o desencadear da síndrome do pânico geralmente tem a ver com a hiperinsulinemia. E aí a gente trabalha todos os ângulos, integrando as informações para que essa pessoa, ao longo do tempo, consiga modular a sua energia. Lembrando que não tem como a gente fazer a manutenção de longo prazo de uma pessoa que consiga sair de uma síndrome do pânico sem dieta, tá, gente? Não tem. Se a gente não utilizar o princípio de ajudar esse pâncreas a se regular também com dieta,
esqueça, vai estar sempre voltando e sempre voltando. E o problema do sempre voltando é que o cliente, o paciente diz assim, não adianta tomar, porque daqui a pouco eu estou com tudo de volta. E aí você diz, mas qual é a tua parte que você não fez, né? Que é modificar seus hábitos alimentares e também aprender a cuidar melhor de si mesmo, né? As pessoas, elas têm uma visão de fora, né? Só o que está para fora. A gente tem que olhar para nós, para dentro, que eu vejo a medicina tradicional chinesa muito desta forma também, de mostrar que olhar para dentro, prestar atenção nas suas emoções, saber como se cuidar, né? E aí tem todo o lado também do cuidado com as suas emoções, também no sentido não apenas de prestar atenção nelas, mas como controlar elas, né? E aí, lembrando também da meditação ou algo parecido, usar pontos de acupuntura para diminuir a ansiedade, quer dizer, existe uma rica forma de ajudar, ensinando a pessoa a se automodular, né? E eu vejo dessa forma a síndrome do pânico com essa... Lembrando também da nutrição, né? O magnésio é fundamental, e aí o Mag-Catal entra cai como uma luva, como a gente diz, né? Ele entra muito bem nesse caso. Diga. Eu garimpei aqui, né? Então vou juntar aqui essa pergunta aqui que eu não tinha feito agora há pouco, deu eco aqui, mas, enfim. A Janete pergunta, doutora Rosângela, se essa inflamação no cérebro, para inflamação no cérebro, quais os florais que são indicados nesse caso do autismo? Eu já vou fazer a pergunta para a Lara também, que horas atrás, Lara, a Isabel Cristina perguntou se essa massagem vale para idosos também, né? Agora eu achei a pergunta e o Alex não quer que essa live acabe nunca. Só que a gente vai ter que acabar, não tem jeito. O Alex nunca quer que a gente acabe. Então, era para até 19h30 aqui no Brasil. Então, nós já passamos, mas a gente vai fazer o fechamento daqui a pouco. Vamos lá, então. Ok. Só acrescentar rapidamente uma coisa ao que a doutora Rosângela falou ainda sobre a hipertensão por pânico. Portanto, que de facto ela é de origem emocional. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o Qigong é a melhor ferramenta para trabalhar a modulação emocional. Tá bem? Ela consegue mesmo fazer uma modulação de biofeedback. Vai modular todo o nosso sistema neurovegetativo. Portanto, meditação é ótimo, mas Qigong é ainda melhor porque nós vamos juntar as técnicas de respiração com os meridianos, com o trabalho do Qi nos meridianos. Tá bom? Para complementar só aí a questão da hipertensão de origem emocional, que é muito difícil, de facto, de regular sem ajuda do paciente. Então, só para a Maria Margarida... Idosos respondem? Idosos, posso já responder. Deixa eu só agradecer, Lara, a Maria Margarida Ferraz de Camargo, que disse que aula agradável e instrutiva, gratidão a todos, né? Claidir faz uma outra pergunta, que eu vou fazer na sequência, só lembrando que daqui a pouco nós vamos partir para o encerramento, por mais fantástica que esteja, como eles estão dizendo, aula, óbvio que nós aprofundamos além da conta. O que eu posso propor, Alan, e os demais aqui, é que em algum momento a gente faça o MTC2 lá para frente, né, que a gente sempre faz com muito sucesso. Desculpe, Lara, agora eu comecei a interromper você também. Já me sinto da equipa agora. Já. Então, esta massagem em específico, a MTC tem massagens que dão para todas as idades, ok? Esta, portanto, dará também para os idosos. A Tuiná, da MTC, e o Qigong também dá para todas as idades. Esta em específico que eu falei para autismo, que tem uns 9 movimentos, ela foi testada em crianças. Testada, ok? Em crianças com autismo nós sabemos que ela tem resultados. Ela não foi testada em idosos, não quer dizer que ela seja contraindicada, tá bom? Portanto, ela pode ser feita.
o máximo que pode acontecer é não ter o mesmo resultado que com as crianças. A única contraindicação é a contraindicação de qualquer massagem. Pessoas que estejam com febre, por exemplo, por conta de um vírus, qualquer coisa, não devemos fazer nenhum tipo de massagem para não acentuar a circulação sanguínea. Tirando, se a pessoa não está com febre, ela pode ser feita em qualquer idade. Sendo específica para autismo, há outros movimentos de Tuiná para várias situações. Maravilha. Vou aproveitar e agradecer a Tânia Temporão, né? Sempre está conosco, pedindo MTC2. Eu já vejo com elas, Tânia, se elas vão topar lá para frente, né? A Cidinha Pulila diz que orgulho participar desta aula. Isabel Cristina, Xikong, é assim que se escreve, por favor? Bom, daqui a pouco a gente vê essa questão da escrita aí. Como tratar labirintite com florais quânticos, doutora Rosângela? Ai, socorro, aula de protocolo não, né? A Moema perguntando. Bom, gente, deem uma olhadinha no meu Instagram e principalmente no meu YouTube. No meu YouTube eu tenho eu tenho um vídeo que eu tenho lá mostrando como é que trata labirintite, tenho um outro de tonturas e acúfenos, alguma coisa para esse lado, vocês deem uma olhada que eu tenho lá, mas rapidamente, só para não deixar sem resposta, né? A gente vai trabalhar com o ouvido interno, então é o ouvim, sempre está ligado com o emocional também, então a gente precisa cuidar desse emocional, pode ser o Consciências com Neurotox, por exemplo, que eu gosto bastante, ou com Centralis, que eu acho que funciona legal, e alguma coisa para o lado da modulação da circulação, pode ser daí o venoses, que é uma das ações que a gente tem visto, ou o umbilicum, que eu também acho importante, e aí, claro, ver qual é esse terreno biológico, como é que está esse terreno biológico, como que a gente vai modular o terreno. Geralmente é uma diátese 3 também, mas eventualmente pode ser uma diátese 4, tá? E é por aí que a gente vai trabalhar com as questões da labirintite. Como tem a ver com a inflamação, também, né, é uma IT, a gente tem o Croniflan, que podemos usar de uma forma legal, que foi a outra pergunta que ficou sem resposta, né? O que fazer com a inflamação do aparelho digestório associada à inflamação do cérebro. E aí nós vamos tratar com o Colonflan, que vai modular as interleucinas energeticamente, é óbvio que é tudo resposta celular, a gente não tem ação bioquímica e não tem princípio ativo, mas ele faz uma modulação da parede, da inflamação da parede, porque modula energeticamente sinalizadores. E também a gente usa o Croniflan no caso do cérebro. Eu tenho alguns resultados, o Croniflan associado com o G-límbicos, tá? Só para a gente colocar aqui, já que a gente falou tanto disso, o G-límbicos associado ao Croniflan, esses dois juntos, eles diminuem, eles modulam muito as respostas agressivas nas pessoas que têm agressividade, né? A gente tem aí os autistas agressivos, mas a gente também tem tido muita agressividade em idosos, principalmente idosos demenciados, e a associação do Croniflan com os G-límbicos tem ajudado muito a modular isto, então é uma dica que fica aqui por último. Não vou mais dar protocolo aqui. Deixa eu falar para o pessoal aqui, né? A Lucélia agradecendo, gratidão, excelente live, maravilhosas, como sempre, né, para vocês. Lucélia, você vai ter aqui um dia, hein? Você não me escapa. A Tânia Temporão, também, conteúdo sempre maravilhoso, agradecendo. O Alan Alex, perguntando se foi a primeira live, foi a primeira de milhões, Alan, pode ficar tranquilo. Quero dizer a todos o seguinte, né, que desculpe, Giza, dizendo que a doutora Quantum no Telegram, né, tem vários protocolos, é só entrar lá e buscar os protocolos, né, tem 1000 coisas lá. Não esqueçam também de visitar a página da AID e também o canal AID, todas as conexões do ano passado estão lá gratuitamente, com todo esse pessoal fantástico. Aproveite e veja os nossos cursos também na página da AID. Sistema Floral Vibracional é um curso
curto, né, com 3 módulos, só doutora Rosângela, e também estamos lançando agora, no começo de meados de março, né, o curso de pós-graduação online ao vivo de desculpe, agora, a primeira live do ano, me deu uma chance, né? Terapia vibracional quântica. Terapia vibracional quântica. Gente, acho que eu vou ser demitido da conexão. Ok, quem mais? Todo mundo agradecendo, o Alan Alex, gratidão de coração a todos. Enfim, Sueli, Giza, obrigado, Neide, Carla, e, olha, eu vou correr o risco de esquecer alguém. A Lucélia topou, está registrado, hein, Lucélia? Ok, quero que agora a gente pode fazer o fechamento, a gente não tem como continuar a noite inteira, Alain, então eu vou pedir para cada um fazer suas palavras finais, está aqui, fica o compromisso do MTC 2 lá para frente, ok? E a gente vai fechar, foi um prazer, claro que vou ainda voltar a falar, mas gostaria de agradecer imensamente todos vocês, gratidão, né, já quase outro dia lá em Portugal, a Lara está aqui conosco, valendo a noite, Ângela, Rosilei, é sempre um prazer tê-los aqui conosco, e esse público maravilhoso, participativo, que está sempre aqui. Por favor. Bom, já que comecei, né, vou terminar. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente aí a Lara Rosilei, que está aqui com a gente, né, e o convite da Eide, que é sempre um prazer, né, e dizer que nós estamos aí, né, vamos fazer esse ano ser um ano maravilhoso também na vida de todos. Eu queria agradecer muito o convite. Queria agradecer muito o convite, foi muito bom estar com vocês novamente, ainda que não tão bom quanto quando estivemos presencialmente a desfrutar da mesma refeição, de umas iguarias boas, mas foi muito bom estar com vocês desta forma, com todo o público também. Espero que tenham aproveitado para esclarecer as dúvidas. Um gosto imenso conhecer a doutora Rosilei também. Nós já sabíamos, não é? Que já partilhávamos aqui umas paixões em comum e espero em breve voltar a falar convosco. É fantástico esse sotaque português, estou apaixonado. Posso falar, então? Nossa, que lindo! Dá para escutar? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Quero dizer para você viver a sua vida, amar a sua vida, experienciar a sua vida, porque a gente precisa, neste momento, ter um pouco de paciência. Um pouco mais de paciência. Obrigada! Gente, só as últimas perguntas aqui. Contato dos palestrantes, rede social, vão estar na descrição do vídeo, ok? E se vai ficar gravado, está lá no canal Eide, ok? Disponível essa conexão e todas as outras. Rosilei, lindo encerramento. Beijo para vocês. Lara, pessoal que nos assistiu, doutora Rosângela, como sempre. Um abraço, uma boa madrugada em Portugal. Abraço, beijo. Obrigada. Beijo, obrigada pela oportunidade. Até mais.